De volta, procrastinação. Você já ouviu falar sobre esse tema? De forma simples, procrastinar é adiar algo, uma tarefa de trabalho, uma atividade, seja no trabalho, nos estudos ou até nas tarefas diárias. Embora adiar compromissos possa parecer inofensiva, essa prática pode afetar seriamente a nossa produtividade e a nossa saúde mental. E para falar um pouco mais sobre o assunto e trazer para a gente causas, soluções, eu recebo aqui no estúdio o Guilherme, psicólogo, que está aqui comigo, é também professor universitário, para a gente debater um pouco sobre a procrastinação. Guilherme, muito obrigada pela participação, bem-vindo. Obrigado, Ana. Imagina, é um prazer, uma satisfação estar aqui com você. Guilherme, quando a gente fala da procrastinação, para se caracterizar a procrastinação, é preciso estar relacionado a algum prejuízo que essa pessoa venha ter pelo fato de adiar, de não fazer, de deixar para depois? Exatamente. Eu não sei se isso alivia, né, a pessoa que está nos assistindo nesse momento, mas todas as pessoas elas vão procrastinar um pouco, seja em menor ou maior grau. E existe uma diferença entre postergar uma atividade e procrastinar. A procrastinação ela vai envolver prejuízo. Seja um prejuízo, né, nos pensamentos que a pessoa tem sobre ela mesma, ela começa a se ver como uma impostora, como uma pessoa que é incapaz de conseguir dar conta de determinadas tarefas, vai envolver uma angústia emocional muito forte, pode envolver ansiedade, medo de se envolver com determinadas tarefas. Então, tudo isso vai caracterizar a procrastinação, que inclusive é uma palavra grande, mas eu costumo falar, Ana, que procrastinar é deixar para fazer depois de amanhã o que deveria ter feito anteontem. É muito comum a gente ter uma angústia nas pessoas, em especial nessa sociedade que a gente vive, onde a produtividade foi até relativizada, porque todo mundo tem que ser muito produtivo o tempo todo, as pessoas acharem que elas estão caindo na procrastinação, mas muitas vezes elas podem estar vivendo um cansaço mesmo, físico, mental. Exatamente. Eu já atendi muitas pessoas no consultório, inclusive mães, né? E mãe, normalmente, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ela se culpabiliza por muitas coisas. E a pessoa é mãe, faz faculdade, trabalha de CLT e ela está se cobrando de não ter um determinado desempenho, não está tendo uma determinada performance para estudar para um concurso público, por exemplo, né? E, evidentemente, essa pessoa está cansada. Né, ela já tem uma rotina que está muito turbulenta, que é muito maçante para ela, e é importante essa pessoa ela se acolher, ela ter um pouco de autocompaixão com ela mesma e ela conseguir perceber que não se trata de procrastinação, se trata de cansaço. Então, ter um tempo maior para descansar, para fazer atividades que são prazerosas, porque às vezes a pessoa se vê engolida de tantas tarefas que ela não consegue encontrar tempo para atividades que são prazerosas. E é essas atividades prazerosas que vão nutrir essa pessoa para ela voltar e se engajar em atividades que são mais complexas. Muitas vezes, quando a gente fala desse cenário aí de mães e até de outras pessoas que têm muitas responsabilidades no dia a dia, elas têm dificuldade até de saber o que é prazeroso para elas, o que elas gostam de fazer, não é, Guilherme? Exatamente, né? E parece que é como se a pessoa importasse uma lógica que é muito do sistema mesmo, né, de produção. É como se o tempo todo ela tivesse que estar ali produzindo e aí ela não se atém àquilo que dá prazer. E às vezes nem é uma coisa grandiosa. Ela está tão no automático que ela não consegue perceber o cheiro de sabonete que ela usa no banho, né? Se você for perguntar qual que é a fragrância de shampoo que você usa, o banho é para ser relaxante, é para ter um momento prazeroso para a pessoa, assim como uma boa noite de sono, de descanso. E é como se ela estivesse tão no automático, tão nessa lógica, eu tenho que produzir, que ela não consegue se atentar a pequenas coisas que podem ser fonte de prazer para ela. Não é algo extraordinário, não. Exatamente. É no ordinário da vida, né? Exatamente, exatamente. E para quem tem o problema da procrastinação, Guilherme, como se organizar melhor? Como evitar que fique jogando a tarefa para outra data, já que ele poderia ter resolvido hoje? Olha, é muito importante a pessoa ter uma perguntinha na mente dela, né? Quem que eu quero ser enquanto pessoa? Né? Essa atividade que eu estou fazendo, ela mais me afasta ou ela mais me aproxima de quem eu quero ser enquanto pessoa? E aí é muito comum a pessoa ela selecionar atividades
que são muito específicas, focais, mas que têm uma data de validade. Então, eu quero perder peso, eu quero emagrecer, ou eu quero passar em um determinado concurso público, eu quero passar no processo seletivo do mestrado. Só que isso tem um início, tem um meio e tem um fim. É diferente quando a pessoa pensa, olha, eu quero ser uma pessoa saudável. Eu quero estudar porque eu quero ser uma pessoa inteligente, com um repertório cultural mais amplo, porque isso não vai ter necessariamente um fim. Porque perder peso, ela vai perder os 8 quilos, 10 quilos que talvez ela almeja, e pronto, acabou por aí. E é importante ela pensar, tá, o que eu quero para a minha vida? Eu quero ser uma pessoa saudável. Esse comportamento aqui que eu tenho quando eu entro no supermercado e encho a minha geladeira de coisas que não são saudáveis, isso mais me aproxima de ser a pessoa que eu quero ser, ou isso mais me afasta de ser essa pessoa que eu quero ser? E também é importante, Ana, a pessoa, ela conseguir colocar objetivos que podem ser mensuráveis, né? E às vezes dividir grandes tarefas em pequenas tarefas. Então, eu quero ser saudável. Eu posso começar com uma tarefa pequena de mudar a minha alimentação, meu cardápio. Talvez eu não vou conseguir mudar tudo de uma vez só, mas a primeira refeição do dia, o café, eu já vou fazer de uma forma mais saudável. E aí, ela vai gradativamente criando hábitos, comportamentos que vão fazer dela essa pessoa mais saudável. Excelente, não é uma escolha de momento, é algo que tem que estar presente na vida, na rotina, no dia a dia, para que se torne um hábito que a gente precisa. Obrigada, Guilherme, pela participação, foi ótimo ter você aqui comigo hoje. Imagina, Ana, eu que agradeço. Boa tarde. Igualmente.